Meus amigos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa e a sua família. Vamos para mais uma lição, a lição de número 6 da Escola Bíblica, de título O Encontro com Deus. Dessa lição eu quero compartilhar a frase que está escrita na síntese, uma frase muito verdadeira que diz que ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. E realmente é assim nas nossas vidas, quando temos um encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Cristo, né? Esse encontro nos promove uma mudança, uma melhoria na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, nos melhora como filhos, como servos, temos uma nova perspectiva, né? Uma nova visão. Isso é muito importante para nossas vidas, que esses encontros sempre nos melhoram, nos aperfeiçoam na presença de Deus. Então eu queria compartilhar isso com vocês, que eu achei muito interessante. E agora vamos à leitura bíblica da lição. Se encontra no livro de Josué, capítulo 5, do verso 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor a teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Falando um pouco da história, Josué foi um líder que foi instituído por Deus, foi escolhido por Deus para suceder a Moisés. E Deus disse a Josué que, como ele tinha sido com Moisés, ele seria com Josué, e assim foi. Com Moisés foi tempo de libertação, tempo que o povo estava cativo no Egito e foi liberto, e com Josué tempo de conquista, tempo que eles conquistariam a terra prometida, a terra de Canaã. Aqui esse episódio acontece, eles já tinham passado o Jordão, montado o acampamento em Gilgal, já tinham adentrado a terra e eles iriam conquistar aí a primeira terra, né? Eles iriam tomar a primeira cidade, que seria a cidade de Jericó, que é a cidade fortificada, né? Devido à sua grande muralha. Josué, como todo bom líder, né? Bom soldado, estrategista, ele se afasta um pouco do acampamento e vai buscar uma estratégia, vai buscar um meio, né, de como agir, o que estaria, foi conhecer o que estaria à sua frente, né, o que eles enfrentariam, buscar uma direção de Deus, né? Então ele se separou um pouquinho do povo e foi, né, para poder estudar ali o campo de batalha. Nesse momento aparece um homem a ele, um homem com uma espada nua, uma espada desembainhada, né? Ele de início ele não reconhece, ele meio que se assusta assim, chegou, não reconheceu, perguntou quem era. Aí quando esse homem se identifica como príncipe do exército do Senhor, ele reconhece que se tratava da figura de Deus se revelando a ele. Ele se prostra para adorar e o homem então diz para que ele tirasse a sandália dos pés, porque o lugar em que ele estava era lugar santo. Para começar, quero começar falando sobre conhecendo o campo de batalha. Josué, ele sabia que, apesar de Deus ter dado já a cidade, ter dado a terra para eles, porque a terra já era deles, Deus já tinha dado a terra, né, para o povo. Josué ainda assim, o povo ainda assim tinha que fazer por onde, né? Não bastava somente Deus entregar de mão beijada, né, a bênção que ele já tinha preparado para o povo, sem que o povo fizesse algo, né, para conquistar aquilo que Deus já preparou, né? Deus ele tinha dado a cidade, porém o povo tinha que conquistar de alguma maneira. Que maneira seria essa? Guerreando,
né, tomando aquilo que já era deles, né, por direito que Deus tinha dado, né, e porque Deus permitiu, né, que no momento em que o povo tomasse aquela terra, aquele povo que estava ali habitando, o povo cananita, fosse praticamente exterminado, né, porque era um povo ímpio, era um povo idólatra, era um povo que praticavam coisas que era abominável aos olhos do Senhor. Então, aquele homem com a espada desembainhada simbolizava já o juízo sobre aquela cidade, né, sobre aquele povo, né, que já estavam ali, né, Deus já tinha repugnado aquele povo ali, já falou que já era o juízo ali para aquele povo, né, devido às suas atitudes, às suas práticas. Então, né, o juízo veio, né, que seria o povo tomando aquela cidade. Os únicos que sobreviveram, né, que ficaram mesmo foi Raabe e sua família, que foi a mulher que guardou, né, os espias quando eles foram na cidade. De resto não sobrou ninguém, não sobrou nada, né? Deus deu a vitória para o povo, né? Mas para isso, né, voltando ao que nós estávamos falando, Josué foi conhecer, né? Era uma cidade que tinha seus muros fortificados e a olho humano, né, não, era impossível, era algo que não tinha como também ser invadido, ser simplesmente assim quebrado, né? Não adiantava o cara chegar lá com uma marretinha, uma taiadeira, que senão ele ia estar até hoje lá tentando derrubar esse muro, né? Somente uma intervenção divina para acontecer, para que o milagre acontecesse. Então é isso, Josué ele se preparou, né, para a dificuldade que ele iria enfrentar. Ele foi buscar conhecer, ele foi buscar, né, uma direção de Deus, foi buscar uma orientação divina, uma orientação do Pai para como ele deveria agir, para como ele deveria fazer, né, para que a vitória fosse alcançada, para que a bênção fosse alcançada. E com isso ele nos ensina, né, que apesar de Deus nos dar uma bênção, nos preparar algo, né, nós temos que correr atrás, nós temos que fazer a nossa parte, temos que nos preparar para as diversidades, temos que nos preparar para a dificuldade que virá, né, para temos que buscar aquilo, temos que correr atrás daquilo que Deus preparou para nós, né? Não adianta a gente querer de mão beijada, né? Não adianta a gente ficar só esperando Deus nos servir. Tanto, a Bíblia vai falar, nós temos que nos preparar, né? A palavra de Deus vai nos dizer que nós temos que buscar o reino e toda a sua justiça, que as coisas nos serão acrescentadas. Então, assim, isso quer dizer que nós temos que correr atrás, nós temos que buscar a face de Deus, temos que nos preparar para que Deus possa, né, nos abençoar com aquilo que Ele já tem para nós. Então que possamos aprender com isso, como eu me preparo para a guerra, como eu me conheço o meu campo de batalha, é orando, é buscando a face do Senhor, é adorando a face do Senhor, consagrando a minha vida. É assim que eu me preparo, é assim que eu me fortaleço, é assim que eu conheço, né, o ambiente, é assim que eu fico preparado para tudo que vier, para todas as dificuldades, adversidades, depositando minha fé, né? Crendo que Ele está no controle, crendo que o verdadeiro líder é Ele, apesar de Josué ser o líder do povo, né? Ele era liderado pelo líder supremo que era Cristo, que era Deus, né? Que estava à frente de todas as batalhas, que estava à frente de todas as conquistas que o povo ainda iria alcançar. Amém? Então que a gente possa aprender a depender de Deus, né? A buscar a direção dele, a nos preparar para as dificuldades, para as adversidades, orando, buscando, nos humilhando, adorando a face daquele que era, que é e que sempre será. Um outro sim, Josué, quando ele se depara com aquele homem, ele de início ele não reconhece quem é aquele homem, né? Até que ele se revela. Mas esse homem, ele se trata, meus amigos, da figura do próprio Deus que se revela para Josué, né? Ele vai se identificar como o príncipe do exército do Senhor. Não era um anjo, porque se fosse anjo não aceitaria adoração.
né? E ele se identificou como o príncipe. O príncipe, se ele é o príncipe, então ele é o filho. Se ele é o filho, então ele é Cristo, ele é o verbo, né? Ele é o verbo pré-encarnado, ele é Cristo que se mostra já como homem para Josué, mostrando que o juízo dele já estava sobre aquela cidade, que ele estava à frente, que ele cuidaria de tudo. Então, ele já se mostra ali a figura do próprio filho, da pessoa do filho da divindade, se mostrando para Josué ali naquele momento, né? Josué, ele não tinha reconhecido, apesar dele ter, né, já presenciado todas aquelas maravilhas, aqueles prodígios no Egito, a coluna de fogo no deserto durante a noite, a nuvem durante o dia, né? Ele ainda não teve o discernimento e não reconheceu que aquele homem se tratava da pessoa de Deus, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, temos que a importância de nós buscarmos intimidade com Deus, buscarmos, né, a cada vez estar mais próximos, mais íntimos, é justamente de ter o discernimento de quando Deus está se revelando a nós, falando conosco, sermos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Então isso é muito importante, que nossa vida esteja sempre voltada, né, a ter intimidade com Deus, ainda mais nesse tempo que estamos passando, né? Sempre estar orando, buscando a direção de Deus para que nós venhamos perceber quando é Ele falando, porque bem sabemos, meus queridos, que nesse momento, né, é, tantos oportunos aí, a pessoa estão se aproveitando dessa situação para inventar tanta coisa. Então, se a gente não tem discernimento, se a gente não tem, né, se a gente não reconhece que se é realmente Cristo falando, não é, a gente acaba sendo enganado, acaba acreditando em algumas falácias, algumas coisas aí que, né, as pessoas falam, em falsas profecias, em falsas coisas. Então temos que tomar muito cuidado, né? Temos que estar sempre orando, pedindo a direção do Senhor para que Ele revele, né, quando é Ele, que a gente vai saber quando é Ele, quando não é, né, quando é nosso pensamento, quando é coisa da carne, quando é algo maligno, né? E então a gente tem que saber, a gente tem que ter esse discernimento, quando é Cristo falando e quando não é, entendeu? Então a importância de nos achegarmos cada vez mais é essa também. E, e quando esse homem se identifica para Josué, Josué reconhece que é a figura do próprio Deus ali, é o próprio Deus se revelando a ele, então ele se prostra para adorar, ele se prostra com seu rosto em terra para adorar, porém ele esqueceu de um detalhe, ele se esqueceu de tirar a sandália dos pés, né? E esse homem, a figura de Deus vai dizer para ele para tirar a sandália dos pés. Por quê? Porque não é de qualquer maneira que eu me achego na presença do Senhor. Não é de qualquer forma que eu vou adorar, não é de qualquer forma, não é com meu coração cheio de desejos, com minha mente toda bagunçada, com um monte de coisa que eu vou que eu vou simplesmente adorar. Eu tenho que tirar a sandália dos meus pés. Eu tenho que mostrar respeito na presença do Senhor. Eu tenho que mostrar reverência na presença do Senhor. Nessa atualidade, né, há pessoas aí que estão pregando um evangelho aí muito legal, né? Cheio de legalismo. Tem uns que dizem até que Deus é meu parça, Deus é meu. Isso, meus irmãos, isso não existe. Não caia nessa enganação, não caia nisso. Deus, ele é santo e ele exige de nós que sejamos santos, tenhamos respeito. Ele é o nosso advogado, mas ele também é o nosso juiz. Então temos que ter cuidado de como nos achegamos na presença dele, né? Nós temos que estar sempre no processo de santidade, com o nosso coração puro, né, santificado, separado. Ser santo é ser separado, ser santo é estar no processo de santificação, sempre buscando melhorar, né, sempre buscando ficar mais puros possíveis na presença do Senhor, para que assim Ele possa receber a nossa adoração, porque não é de qualquer forma, né? Não é da forma que eu imagino que seja, mas é da forma que Ele falou que tem que ser, né? Então isso é muito importante, tá? Temos que tomar muito cuidado da forma que nós nos achegamos na presença do Senhor, tá bom? Então que nós venhamos aprender com isso, vamos continuar perseverando em oração, continuar, né, voltando a nossa vida para Ele,
consagrando nossa vida para Ele, né? Sempre buscando melhorar, ainda mais nesse tempo, continuar orando uns pelos outros, buscando força uns pelos outros, amém? Que só assim Deus vai operar um milagre, só na unidade, um por todos e todos por um, nesse momento, que devemos estar unidos e Deus vai estar nos guardando, amém? E eu espero que você tenha entendido, espero que Deus tenha falado com você, falado ao seu coração, e eu desejo que Deus te abençoe, te guarde e que você tenha uma excelente semana. Deus te abençoe, você e a sua família.